Olha, hoje foi um dia muito importante, não só para a gente lembrar os tempos de chumbo, né, os 60 anos do golpe militar de 64, mas também porque hoje está votando no Supremo Tribunal Federal uma mudança importantíssima, que é o fim do poder militar. Em resumo, é isso, né? Durante muito tempo eles achavam que era o poder moderador, né, o artigo 142, e agora isso oficialmente acabou. Então é uma coincidência boa, né, no mesmo dia em que se lembra um golpe terrível, uma tragédia que aconteceu no Brasil, abre-se um tempo de esperança agora de que isso nunca mais venha a se repetir. E esse foi o principal sentido hoje do lançamento do livro, da exposição do Orlando Brito, é que a gente não pode esquecer para não repetir o que aconteceu. Chico, participou da mesa eu sempre falo, não sei se chamo ele de ex-ministro, ex-senador, José Dirceu, e eu achei emblemático, né, ele falar que é a primeira vez que ele volta ao Congresso Nacional em 19 anos. É uma figura política importante, né? Não, sem dúvida, né? Uma figura que está na nossa história, que passou por dificuldades, fez um discurso muito importante, uma análise política que eu considero fundamental, né? E que bom que ele esteja num momento desse presente, porque é um momento que a gente tem que lembrar. E eu faço questão, assim, você falou em contribuição, né? E como eu sou apaixonado pela reportagem, eu acho que no meu caso a contribuição vai nessa direção, né? No sentido de investigar os crimes da ditadura, alguns dos quais o próprio Zé Dirceu, Cid Benjamin, que está aqui ao meu lado, foram vítimas também. Senador Randolph, Maria Tereza, primeira-dama do Brasil, João Vicente, Mara Luchetti. Eu, quando recebi o convite do senador Randolph, quase não aceitei, porque desde o dia da madrugada de 1º de dezembro, quando a Câmara dos Deputados cassou meu mandato, que o povo de São Paulo tinha me dado pela 3ª vez, eu nunca mais voltei ao Congresso Nacional. Mas acredito que João Goulart merecia e merece a minha presença hoje aqui, Maria Tereza. Quero prestar essa homenagem a essa figura fantástica da nossa história, que foi João Goulart. Vamos lembrar que João Goulart foi impedido de continuar no Ministério do Trabalho por causa do salário mínimo. E vamos lembrar que o nosso povo trabalhador, a nossa classe trabalhadora, votou no PTB em sua maioria de 46 a 64. E não é verdade que o golpe de 64 teve apoio popular. Tanto não é verdade que a ditadura perdeu as eleições para governador em Minas Gerais, no meu estado, com muita honra, e no Rio de Janeiro, depois de impugnar vários candidatos, porque a ditadura inventou o domicílio eleitoral e inegibilidades que não existiam no Brasil. Perdendo as eleições, acabou com as eleições. Acabou com os partidos, impôs a censura e a repressão. Mas o povo resistiu. Primeiro os estudantes, depois os jornalistas, os intelectuais, os artistas, depois os trabalhadores, com as greves de Contagem e de Osasco como símbolo. A ditadura ia cair nas ruas, até porque tinha se iniciado uma resistência armada no país. Aí veio o ato número 5. E veio o terror, a repressão, a ditadura nua e crua. Mas, em 74, o povo derrotou a Arena. Nem o MDB esperava o resultado eleitoral. 16 de 21 senadores e 44% da Câmara dos Deputados. O que os militares fizeram? Fizeram um pacote de abril. E assim mesmo, perderam as eleições de 78. Em 78, o MDB ia eleger no colégio eleitoral o presidente. Eles mudaram as regras do colégio eleitoral.
Mas a UNE foi reconstruída e surgiu um fator determinante na história do nosso país, a classe operária industrial que tinha sido criada no Brasil pela industrialização na sua segunda fase, a indústria pesada, a indústria química. Essa classe operária se levantou no ABC, surgindo a liderança do Lula. E nós tivemos depois a campanha das diretas. E a Constituinte, que foi uma Constituinte marcada pela presença popular. Todos nós nos lembramos da mobilização que houve no país. Eu digo isso para repor a história que o nosso povo resiste, luta. E se temos democracia é por isso. Porque como a extrema-direita e o conservadorismo cresceu no mundo todo, inclusive na América do Sul, nós acabamos de ter eleição na Argentina de um governo de extrema-direita, é preciso recolocar que a luta é que faz a lei, a luta política, a luta social. Esse é o nosso papel. Por isso que nós relembramos 64. Por isso que é um compromisso irrenunciável o esclarecimento sobre os mortos desaparecidos, a comissão de mortos desaparecidos, a luta pela verdade do que aconteceu. O nosso povo não parou de lutar. 5 vezes elegeu o Lula, a Dilma, presidente da República. E elegeria o Haddad se o Lula não tivesse sofrido um processo político de exceção e sumário que o levou à prisão. O Brasil teria sido governado já em 18 por um governo democrático, o mínimo nas condições hoje que um país como o Brasil necessita. Mas há um elemento que precisa ser recordado aqui, que é o papel dos militares, as Forças Armadas brasileiras. É preciso, e o Supremo Tribunal Federal já adotou uma decisão que não há poder moderador. O artigo 142, já por interpretação do próprio Supremo, não dá às Forças Armadas nenhum papel político. Nós não estamos no Império, no artigo 14 da Constituição do Império, que transformava o imperador em poder moderador. Nós estamos numa república democrática. Mas não basta a despolitização e a volta aos quartéis, porque isso aconteceu em 88. Mas por que, depois de 30 anos, os militares voltaram a organizar, a apoiar uma candidatura e depois constituir um governo praticamente cívico-militar? Porque vamos lembrar que a maioria do Estado-Maior do Exército foi para o governo do Bolsonaro. É bem verdade que ele expulsou de uma maneira humilhante 3, 4 generais de 4 estrelas do seu governo. O comprometimento das Forças Armadas com o governo Bolsonaro e com o 8 de janeiro está aí. Tanto é que agora passam a ser investigados 60 e tantos militares de altas patentes das Forças Armadas. É preciso ir à questão principal, que é a educação nas escolas militares. E o sistema de promoções. E a prevalência do poder civil do presidente da República sobre o poder militar. Nunca houve isso no Brasil. O Ministério da Defesa foi esvaziado. O GSI é uma aberração. Existe o Ministério da Defesa, por que existia um GSI? Que cada vez mais acumula poderes. Agora o cibernético, a nuclear, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, a segurança do presidente. Os militares têm um sistema de inteligência próprio, têm escolas próprias, hospitais próprios, previdência própria, educação própria. O Poder Civil, e o Supremo está dizendo isso, se nós queremos que não voltemos a 8 de janeiro, não voltemos a 31 de março, o Congresso Nacional tem que fazer, e o país, porque existe nesta casa e na Câmara 2 projetos sobre a Estratégia de Defesa Nacional, a Política de Defesa Nacional e o Livro Branco, que estão paradas. É preciso que publicamente o país todo debata o papel das Forças Armadas.
democraticamente. Até para o Brasil ter umas forças armadas à altura do que o Brasil é. Porque o Brasil é uma potência de per si, desigual, injusta, mas é. Basta olhar o mundo. Não é só porque somos a 10ª economia do mundo. Não é só porque temos uma agricultura das mais modernas do mundo e uma pecuária. Não só porque temos uma estrutura energética limpa e moderna. E temos as bases tecnológicas para reindustrializar o Brasil, porque é uma demanda no mundo hoje. Nesse mundo que nós estamos vivendo, quem não tem autonomia, soberania e segurança alimentar, energética e tecnológica, não sobreviverá. E precisa ter poder militar, pacífico, como está na nossa Constituição. A nossa agenda no mundo, o nosso presidente tem deixado claro, é a luta contra a fome, contra a desigualdade, é a luta pelas mudanças climáticas. Essa é a nossa agenda. É a luta pela democracia. Porque a democracia está em risco, sim, no mundo. Não é só no Brasil. É um período histórico, um ciclo histórico que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo a realidade. Não só porque nós tivemos 137 conflitos militares, e estamos tendo uma guerra na Ucrânia, uma guerra contra o povo palestino, e estamos vivendo situações de instabilidade no Peru, no Equador, de um governo já de extrema-direita na Argentina. Então é preciso recordar para que não se repita, mas é preciso continuar a luta democrática. Essa luta democrática significa que é preciso consolidar e aprofundar a nossa democracia. Por que a democracia está em risco? A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre o risco. Então, nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. O que significa fazer uma revolução social no Brasil? Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. Não há nenhuma razão para 20 milhões de brasileiros e brasileiras passarem fome. Não há nenhuma razão para 1% dos brasileiros terem a mesma renda que 100 milhões. 10% era metade da renda do país. O país, praticamente, a renda nacional vai sendo apropriada pelo capital financeiro, pelos altos juros, 728 bilhões de reais de pagamento de juros da dívida pública. Um trabalhador paga 30%, 40% de juros para comprar qualquer bem. Então, a estrutura tributária, em vez de desconcentrar a renda, concentra a renda. E o país fica no subconsumo, fica, como se diz, o voo de galinha. Para desenvolver esse país e para ele encontrar o seu destino, é preciso fazer uma revolução social, que significa uma reforma tributária, uma mudança na estrutura financeira do país e priorizar a ciência, a tecnologia e a educação. O Brasil precisa de uma revolução educacional. Em 10 anos, nós temos que fazer 100 anos. Esses são os desafios da democracia. Se nós queremos consolidar a democracia, nós precisamos fazer uma revolução social no Brasil. E o Brasil tem um papel no mundo, e o Lula o está demonstrando com a sua liderança. O Brasil tem um papel na América do Sul. Difícil pela situação da América do Sul, mas possível pela necessidade. Porque nós temos que criar uma infraestrutura logística para o Pacífico, porque a economia da América do Sul já se voltou para a China. O principal investidor, o principal mercado já é a China, da Colômbia ao Uruguai, incluindo o Brasil. Nós precisamos de uma integração energética, nós precisamos juntos preservarmos a Amazônia, com os países da Amazônia. Nós precisamos juntos enfrentar o problema da imigração e o problema do narcotráfico e do crime organizado, juntos na América Latina. O mundo vive uma contradição absoluta. A Europa está estagnada em crise, em guerra, não cresce, a população não cresce e não aceita a imigração. A imigração já se provou aqui nesse país e nos Estados Unidos, ela é um fator de desenvolvimento, ela é um fator que permite ao país repor população. Os países estão deixando de crescer suas populações. Então, é mentira que o imigrante rouba emprego. Pelo contrário, o imigrante, como esse país aqui se industrializou por causa da imigração.
porque os ingleses criaram uma infraestrutura nesse país para levar nossos produtos primários, e a Primeira Guerra Mundial permitiu que a mão de obra que tinha vindo para o Brasil, os imigrantes europeus, iniciasse o processo de industrialização desse país, que depois da Revolução de 30 e da figura de Roberto Simons, que derrotou a visão agrarista, fez o país ser o que ele é hoje, sempre pela mão do Estado. Dizer que o Brasil não precisa do Estado é não olhar o tamanho do Estado dos Estados Unidos, o tamanho que os Estados estão jogando esse papel na Europa. Todos os países do mundo estão se autoprotegendo, porque a pandemia e a guerra da Ucrânia mostrou que um país como o Brasil não pode depender do fertilizante, dos produtos farmacêuticos, dos produtos químicos, da tecnologia, até dos agrotóxicos, que espero deixem de existir nos próximos 10 anos, do resto do mundo. Nós precisamos produzir aqui. Então, é hora de completar a Revolução Brasileira. A tão esperada Revolução Brasileira é a Revolução Democrática que nós precisamos fazer. Que, repito, o Brasil precisa de uma revolução social. E, nesse sentido, João Goulart foi um precursor. João Goulart foi derrubado pela força das armas que a nação deu às Forças Armadas para defendê-la, e eles tentaram dar golpe em 50 com Getúlio, em 55 deram um golpe que um contragolpe militar impediu, deram golpe em 61 que o Brizola e o Povo e a Brigada, o Terceiro Exército impediram, e deram em 64. Vejam bem, é todo um período histórico que nós temos. Então, João Goulart defendia exatamente as reformas de base, a reforma universitária, urbana, agrária, tributária. Vamos lembrar isso. Era a bandeira e a soberania, porque um país como o Brasil não tem, eu disse isso, muita gente não gosta, independência na sua política econômica. Porque as forças econômicas internas e internacionais acabam, quando não consegue via a pressão financeira, o fazem com sanções, bloqueios que nós assistimos hoje no mundo, inclusive contra Cuba e a Venezuela. Então o Brasil precisa de um pacto nacional, de um acordo nacional, para que as forças políticas, as forças que representam tanto as classes trabalhadoras, como setores importantes do empresariado e as camadas médias, democráticas, progressistas, se unir em torno de um programa. Não é possível que o Brasil perca outra oportunidade histórica, porque já abriu uma janela de oportunidade histórica para o Brasil, por causa da transição energética, por causa da transição ambiental, por causa das consequências do surgimento da China, da Índia, da Rússia, da Turquia e do Irã como potências. Há uma oportunidade, que é preciso reestruturar o capitalismo no mundo. E o Brasil tem essa oportunidade, mas para isso o Brasil precisa internamente de uma unidade, de uma coesão, para que nós tenhamos força para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Muito obrigado. Foi corajoso do senador Randolph de presidir essa sessão num momento em que houve um pedido, como é que eu falo isso, do presidente da República para que não se falasse, não se remoesse o passado. O resultado é que o Randolph, que é o líder do governo, no Senado, estava aqui, o Jacques Wagner veio também, o senador Humberto Costa, enfim, e várias pessoas ligadas a diferentes formas ao PT e ao governo, vieram aqui e fizeram muito bem em vir, porque na verdade quando eu usei por poucos instantes lá o microfone, eu chamei a atenção para que a transição para a democracia no Brasil, que é uma democracia ainda, como se vê, ainda meio capenga, mas ela não tocou nas questões militares. Quer dizer, é preciso se discutir, a sociedade discutir, não são os militares discutindo. A sociedade, eles parte da sociedade vão discutir também, mas a sociedade discutir qual é o papel das Forças Armadas num regime democrático. O Couto, nosso decano aqui, lembrou que o Supremo está discutindo essa questão hoje, discutiu, e disse que não tem poder moderador. Para mim, eu estava no colégio, era o imperador.
Ele era o poder morador quando a Assembleia discutia alguma coisa, resolvia aquilo. Então não tem nada a ver. E ele está reafirmando algo que já tinha tomado essa posição antes também, o próprio Supremo. E agora reafirma. Não tem essa história do Exército estar acima dos poderes. O Exército é parte integrante do Poder Executivo e tem que estar subordinado e sob mando do Presidente da República, que é o comandante em chefe. Então, esse tipo de iniciativa que o My News teve e que o Senado teve também, até porque esses eventos foram aprovados pelo plenário do Senado, são eventos importantes, quer dizer, para demarcar os campos e mostrar que, olha, isso é fundamental. Os militares não são um poder da República, eles são uma parte do Poder Executivo subordinada ao chefe do Executivo. Ponto final. O Supremo deve avançar? Vai avançar? Você acredita que vai avançar para tirar debaixo do tapete esses casos? Olha, eu acho que essa é uma tarefa que não é só do governo, desse governo ou de qualquer outro. Eu acho que é uma tarefa da sociedade brasileira, sabe? E isso inclui também os militares, sabe? Eu acho que eles deveriam ser os maiores interessados em passar essa história a limpo, porque a maioria deles, né, era criança naquela época e não tinha responsabilidade direta pelo que os militares fizeram, né? Então tem que ser uma discussão de todos, não pode ser uma coisa, não, se o governo fizer, aí os militares vão reclamar, eles vão ficar irritados. No Brasil o militar fica muito irritado, né? Qualquer coisa eles ficam irritados. Acabar com isso, sabe? Eles têm que respeitar o poder civil e têm que adaptar, principalmente de uma coisa que eu venho escrevendo há um tempão, falando, adaptar os currículos das escolas militares à democracia, pô. Sabe, para eles o inimigo ainda somos nós. O inimigo são os civis, todos chamados de comunistas, né? Somos todos comunistas. Isso foi em 64 e foi de novo agora na última eleição. Não tem fim isso. Então agora oficialmente não tem mais tutela militar no Brasil. Eles não podem alegar isso, porque as minutas golpistas de 2022 que apareceram aí do Bolsonaro imitaram os textos do AI-5, né, que é dar uma aparência democrática. Não existe golpe democrático, como falaram que foi 64, né, a Revolução Democrática e tal. Golpe é golpe, e tem que dar um nome aos bois. Eu acho que a partir de agora, 60 anos depois, finalmente, o Brasil pode olhar de frente para a sua história, sabe, e realmente punir ainda aqueles que podem ser punidos. Porque eu quero lembrar o seguinte, semana passada, na Argentina, condenaram e prenderam vários militares envolvidos nas torturas naquele país durante a ditadura. Agora, semana passada. Por que aqui não? Hoje nós tivemos vários discursos aí, aliás, foram momentos emocionantes. A gente vê o filho do Jango contando o que o pai dele fazia, o que fizeram com ele, né? A Maria Tereza, nossa primeira-dama eterna, firme, né? E a Denise, a família Goulart toda que estava aqui, a volta do Zé Dirceu ao Congresso, né, que é a casa dele, foi durante muitos anos. Enfim, eu acho que essa junção de memória do que aconteceu no Brasil com o que está acontecendo agora, eu acho muito importante, sabe? Porque agora está se abrindo um espaço realmente para que a gente tenha uma estabilidade democrática e não períodos democráticos, né? Eu queria só lembrar que nós estamos vivendo o mais longo período democrático em um século, né? Mais de 30 anos de período democrático. O Brasil nunca teve, né? De golpe em golpe. Agora nós temos que segurar isso, né? Eu acho que, e aí todo mundo tem que se empenhar, né? Desde aqueles que estão lutando pela história dos que foram vítimas da ditadura, né? Como a família do Léo, né? Para jovens como a minha neta, que está começando a trabalhar agora em jornalismo, e que foi ótimo ela vir aqui hoje para ver um pouco da história do Brasil ao vivo, né? Sabe, juntar essas pontas aí do passado, do presente e o futuro. Eu acho muito importante que fique claro o seguinte: levantar a questão do golpe, levantar as arbitrariedades todas que aconteceram, não é olhar para trás, não é querer voltar, é ao contrário. É olhar para frente, porque esta é uma página que tem que ser virada, mas para que seja virada tem que ser lida, tem que ser conhecida, sob pena de ficar um fantasma pairando permanentemente. Eu considero
que é muito importante que a sociedade brasileira saiba o que aconteceu e que eventos como esse que estamos tendo aqui se multipliquem. Aliás, sabe-se que o ministro Silvio Almeida, de Direitos Humanos, tinha uma série de eventos programados que ele foi obrigado a desativar por determinação do presidente Lula. Ele falou desses eventos. A gente ouviu isso juntos no Chile. No Chile. Ele estava no Chile na comemoração de Na 50 anos. Ele- Comemoração, não, mas enfim, no registro dos 50, Dos 50 anos chileno. do golpe chileno. Nós estávamos lá, né? Estávamos lá. Evento, e ele falou isso. Falou Deixa isso, eu ouvir. que tinha. E agora reafirmou-se que ele tinha uma série de eventos programados e tal. E essa questão da anistia, eu fui beneficiado pela anistia. Embora tivesse cometido o que os militares chamavam de crimes de sangue, que era participação na luta armada em ações em que houve feridos, eu não cheguei a ter condenação transitada em julgado. Portanto, não tive a condenação e fui beneficiado pela anistia. Acho que naquele momento a anistia tinha que ser aceita e tinha que ser votada, aquele projeto, que era o que existia, era o possível, dada a influência dos militares, a anistia possível. Agora, isso tinha que ser feito com a perspectiva de reabrir a questão, porque a lei da anistia tem absurdos enormes. Para começar, os militares dizem que ela alcança, inclusive, torturadores e assassinos. Ora, isso não é crime de sangue? Isso tem que ser. Depois, ela inventou a história dos crimes conexos. Crime conexo é um crime menor que você pratica para praticar um crime maior. Então, você falsifica um documento para cometer um outro crime. Então, esse primeiro crime, falsificação do documento, ele é incorporado pelo segundo crime. Os militares interpretaram a lei da anistia como se a tortura fosse um crime conexo.